A paz do Senhor Jesus a todos, aqui é o pastor Leandro e hoje eu venho aí falar de um tema muito interessante, um tema que tem trazido algumas inquietações para mim e eu creio que não só para mim, mas para muitas pessoas. Hoje eu quero falar do porquê é tão difícil nos dias de hoje nós encontrarmos uma igreja através da qual a gente possa sentir a vontade para congregar, para fazer parte daquele determinado ministério. Porque hoje em dia as pessoas elas não conseguem permanecer muito tempo dentro de uma determinada denominação. O que acontece com as igrejas nos dias de hoje? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, a respeito do propósito de Deus para cada igreja, a respeito do que Deus tem através da tua igreja, através da igreja que você faz parte, se você quer saber qual é a relevância de nós termos uma igreja aberta numa determinada comunidade, assista esse vídeo até o final e eu creio que você será muito edificado. Eu também peço para todos que esse canal estão apenas no início, né? Peço para todos estarem aí se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando esse vídeo e convidando mais pessoas aí, né, para fazer parte aí desse canal, porque através dele eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas. Nós falaremos de muitos vídeos, trazendo aí muitas chaves, muitos dons espirituais, que vai ajudar você com certeza a destravar o seu ministério, a ativar muitos dons de cura na sua vida. E eu creio que Deus será glorificado através de você. Amém? Vamos lá. Hoje em dia é complicado nós falarmos da escolha de uma determinada igreja para que a gente possa fazer parte daquela determinada denominação, porque em cada rua que você vai, muitas vezes, tem 3, 4 igrejas abertas e você vira a esquina, atravessa a esquina e você chega ali na próxima quadra, tem mais 2, 3 igrejas abertas. Então nós vemos muitas igrejas evangélicas sendo abertas nos dias de hoje e isso traz uma falsa impressão de que o evangelho tem sido aí espalhado, disseminado, tem sido alcançado por muitas pessoas. Mas essa ideia ela é um pouco genérica, porque se nós pararmos para pensar, as igrejas elas têm sido abertas, um determinado número de pessoas começam a frequentar essa tal igreja e há uma rotatividade muito grande nos membros dessas igrejas. Você percebe que a mesma família, as mesmas famílias que frequentam essa igreja hoje, daqui uma semana já não estão mais indo. E aí entra um outro grupo de pessoas, um outro grupo de cristãos, e ali vai havendo uma rotatividade, vai havendo ali uma troca. E quando você menos percebe, muitas dessas igrejas fecham as portas ou trocam a placa, trocam por outras denominações. E isso não é normal, isso não é comum. O fato de uma igreja ser aberta numa determinada comunidade e ela fechar logo na sequência, muitas vezes as pessoas nem perceberem que a igreja fechou, demonstra que essa igreja provavelmente, muito provavelmente, ela não foi aberta por um propósito de Deus. Ela foi aberta simplesmente porque o líder daquela igreja, num determinado momento, ele achou melhor abrir a sua própria igreja e estar no comando dela. Mas muitas vezes esses líderes que têm aberto essas igrejas, eles abrem simplesmente porque não estão mais conseguindo fazer parte de suas próprias denominações. Geralmente esses líderes, eles brigam com seus determinados pastores, com seus líderes espirituais, eles saem debaixo de rebelião dessas igrejas e vão lá e abrem uma igreja dizendo que vai fazer a obra de Deus. Mas é uma igreja que já foi aberta debaixo de rebelião, é uma igreja que foi fundada sem um propósito determinado, ele não pensou em qual propósito seria dessa igreja estar aberta, o que aquela comunidade iria ganhar com essa nova porta dessa igreja sendo aberta. E tem um avivalista que eu gosto muito, inclusive eu tenho até um livro dele aqui, deixa eu ver se eu armei esse aqui. Aqui, ó, esse livro aqui é muito conhecido, né? Curai os enfermos, expulsar os demônios, do T.L. Osborne. E o T.L. Osborne, ele fala, não nesse livro, mas ele fala num outro livro que eu tenho, chamado Impacto, ele fala que Satanás e os demônios, eles, de certa forma, não estão preocupados com o número de denominações que têm sido abertas. Muito pelo contrário, Satanás, de certa forma, ele até comemora quando mais uma denominação é aberta, porque isso é a prova de que a igreja de Cristo está se dividindo, está sendo dividida.
O fato de você hoje não sustentar um relacionamento com o seu pastor, com a sua pastora, e você abrir uma nova denominação, na esperança de que aquilo será uma obra de Deus nova que está sendo aberta, sem perceber você está criando um novo sistema dividido debaixo de rebelião e simplesmente por puro orgulho. E aí simplesmente a igreja, ela por não ter sido aberta debaixo de um propósito de Deus, ela não vai durar muito tempo. Ela começa ali, no início talvez ela até tenha algum resultado, mas a Bíblia diz, né, sem mim nada podeis fazer. O Senhor, ele precisa estar à frente dessa obra, senão não vai acontecer. E aí por algum momento funciona, mas daqui a pouco começa a dar errado, as pessoas deixam de vir e daqui a pouco aquela igreja ela fecha as portas. E isso é muito triste, isso é muito triste. Então como saber qual igreja você escolher? Qual igreja você fazer parte? Primeiramente, se você já está em uma determinada congregação, em uma determinada igreja, em uma determinada denominação, não saia da sua igreja simplesmente porque você está insatisfeito com alguma coisa. Seja a diferença nessa igreja. Você tem que orar a Deus e pedir para Deus o discernimento de saber se você está nessa comunidade para que Ele te use, para que você possa transformar a vida das pessoas através da igreja que você faz parte, ou se simplesmente você vai chegar um momento que Deus vai abrir uma porta, uma outra porta para você. Mas não tome decisões precipitadas. Esse é um primeiro ponto que nós devemos pensar. Segundo ponto, se a sua igreja ela está aberta numa determinada comunidade e ela já está ali durante algum tempo e essa igreja não fechou, essa igreja continua de portas abertas, continua firmes, mesmo em meio à pandemia, em meio a lutas, em meio a tantas dificuldades, e há um número razoável de membros que mantêm uma fidelidade para esse ministério, a sua igreja muito provavelmente ela está debaixo de um propósito de Deus. Talvez essa igreja só não saiba ainda qual é esse propósito. Talvez Deus te escolheu para que você faça a diferença, para que você comece a trazer esse propósito para dentro da tua igreja. Porque uma igreja, quando ela fecha as portas e a comunidade simplesmente nem percebe que essa igreja fechou, demora algum tempo, fala, não tinha uma igreja aqui, já fechou, nossa, nem tinha percebido. Simplesmente está claro ali que aquela igreja ela foi aberta fora do propósito de Deus. Agora, quando uma igreja ela tem uma determinada relevância, ela tem uma importância para aquela comunidade, e os membros se mantêm ali firmes e fortes, e além disso, essa igreja resiste a grandes lutas, pode ter certeza. Essas lutas vêm porque o diabo quer destruir, o diabo quer fechar as portas da tua igreja, mas ela não fecha, porque Deus foi quem trouxe o propósito para que aquela igreja estivesse aberta. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por isso nós devemos encontrar o verdadeiro propósito de Deus. E como fazer isso? Como encontrar o verdadeiro propósito da tua igreja? É simples. Primeiramente, pergunte a Deus. Primeiro passo, pergunte a Deus. Deus, qual é o propósito dessa igreja da qual eu faço parte? Para essa comunidade, para o teu reino. Qual é o propósito da minha vida envolvido nessa igreja? Como que eu, sendo membro dessa igreja, posso contribuir para que o teu reino se expanda? Como eu posso ajudar a minha igreja a crescer? Segundo ponto, você vai olhar para a sua comunidade e você vai ver quais são as fragilidades que essa comunidade ela tem demonstrado, o que ela precisa, qual é a fraqueza espiritual da tua comunidade, o que a tua igreja está carente, o que a tua comunidade está carente, qual é a área espiritual que a tua comunidade precisa e que você e a tua igreja pode oferecer. Através disso, você vai começar a desenvolver esse trabalho, pensando na tua comunidade, porque os dons, a igreja de Cristo, o evangelho, é servir, é para o outro. Em 1 Coríntios capítulo 12 diz que os dons é para que a igreja seja edificada, para que você possa servir o outro. O único dom que Deus deu para que você se edifique é o dom de línguas, né? A variedade de línguas. Mas nos demais, o propósito maior é sempre para servir o outro. Então comece a pensar como eu posso servir a minha comunidade através da minha igreja. E certamente Deus vai te dar respostas. E a partir do momento que você começar a entender esse propósito, começar a entender quais são essas respostas, você vai começar a se movimentar. E a partir disso, Deus ele vai começar a te entregar chaves espirituais, ele vai começar a te entregar dons espirituais, ferramentas para que possa te capacitar. Ele vai derramar uma nova unção sobre a sua vida. E certamente você, através dessa capacitação que você receber, você vai começar a
desenvolver mais e mais o trabalho ministerial dentro da tua igreja e dentro da tua comunidade. E você pode ter certeza. A diferença que será feita nessa comunidade será algo marcante, será algo que a tua comunidade nunca vai esquecer. Amém? Para quem não me conhece, vou estar aí deixando essa mensagem e trazendo aí o convite para que você venha acompanhar esse canal. Meu nome é Leandro, eu sou pastor de uma igreja, de uma determinada denominação, da Igreja Evangélica Javé, em Mogi das Cruzes, e eu sou líder da unidade do Curando nas Ruas de Mogi das Cruzes, e nós temos um trabalho bem edificado, bem consolidado aqui nessa região, e é um trabalho muito simples, muito humilde, mas bem consolidado, porque está debaixo de um propósito de Deus. Se você quer conhecer um pouco mais a respeito disso, continue assistindo os vídeos, esse canal está se iniciando agora, mas eu creio que esse canal vai edificar muito a sua vida. Amém? Então, dê um like nesse vídeo, se inscreva e acompanhe, tá bom? Que muitos vídeos serão postados para que você possa ser edificado. Se você gostou desse vídeo aí, comente e compartilhe. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um grande abraço. Aleluia.